Barroso manda investigar possível crime de genocídio de indígenas por parte de autoridades do governo Bolsonaro. Para ministro do STF, quadro é gravíssimo e há indícios de omissão de autoridades. Barroso determinou ainda que governo Lula retire invasores e garanta proteção a povos indígenas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta segunda-feira, 30, a investigação da possível prática dos crimes de genocídio de indígenas e de desobediência de decisões judiciais por parte de autoridades do governo Jair Bolsonaro. O ministro tomou a decisão após a apresentação de dados sobre a grave situação enfrentada por comunidades indígenas como a Yanomami. Os nomes das autoridades cujas condutas serão alvos de investigação não foram divulgados. De acordo com lei de 1956, comete o crime de genocídio a pessoa que age com intenção de destruir, totalmente ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Para tomar a decisão desta segunda-feira, Luiz Roberto Barroso analisou dados apresentados pelo governo, além de informações e pedidos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, e do Ministério Público Federal. O ministro do STF determinou ainda que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, atue para garantir a retirada de garimpos ilegais em 7 terras indígenas e fixou prazo de 30 dias para que seja apresentado um diagnóstico dessas comunidades, com o respectivo planejamento e cronograma de execução de medidas. Em suas decisões, Barroso afirma que os dados reunidos indicam um quadro gravíssimo e preocupante, sugestivo de absoluta anomia, ausência de regras no trato da matéria, bem como da prática de múltiplos ilícitos crimes com a participação de altas autoridades federais. O ministro afirma que documentos sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação. Barroso cita 7 falhas, entre as quais possíveis vazamentos de operações sigilosas. Na publicação pelo então ministro da Justiça Anderson Torres, no Diário Oficial da União, da data e do local da realização de uma operação sigilosa de intervenção em terra indígena, determinada por decisão judicial em processo sigiloso, da divulgação pela Coordenação de Operações de Fiscalização, COFIS, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, por meio de correio eletrônico geral dirigido aos servidores da instituição, da data e do local da operação sigilosa destinada ao combate de crimes na terra indígena Yanomami, igualmente determinada em documentos sigilosos. Há ainda indícios de item mudanças em operações planejadas com as Forças Armadas. Item retirada irregular e sem aparente explicação de 29 aeronaves ligadas ao garimpo ilegal e apreendidas pela Polícia Federal de seu local de depósito. Item falta de controle de tráfego aéreo de Roraima. Item ações e omissões favorecendo o descontrole da situação de segurança e do combate a ilícitos nas áreas afetadas. Para o ministro, o descumprimento das decisões do STF para a proteção dos indígenas pode guardar parcial relação com a grave crise humanitária na terra indígena Yanomami. Barroso fixou prazo para que o governo Lula apresente um plano ao STF para a retirada de invasores, sendo que a estratégia de sufocamento da logística de tais garimpos não produziu efeitos, se é que foi implementada, devendo-se priorizar as áreas em situação mais grave. Foi determinado ainda que o governo adote de imediato todas as medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas, garantindo a abertura de crédito extraordinário para assegurar os investimentos para o cumprimento da decisão.